Bom, quero falar um pouco sobre function pointers em linguagem C. Tá? Vou criar aqui um código para exemplificar. Vou começar criando uma função, function, e aí eu vou printar aqui, sei lá, qualquer coisa, function. Ups. Tá. O que são funções? Em baixo nível, funções não existem. O que existem são labels, tá? E a gente pode definir o conceito de uma função como uma label que nada mais é do que um endereço de memória palpável ao ser humano, que ele consiga escrever, ler, né? Essa label vai representar esse endereço de memória como se fosse um alias, mais ou menos, de um endereço de memória. E o que tem nesse endereço de memória? Esse endereço de memória inicia é o entry point de uma rotina, uma sequência de instruções ali, né? Ok. Então esse endereço de memória ele pode ser invocado. Sim, ele pode ser invocado. E é isso que a gente faz quando a gente tem os ponteiros de funções, né? A gente passa esse entry point da função, entre aspas, para dentro de um ponteiro e depois ele executa, né? Como a gente faz isso? O tipo, né, do o tipo da tua função, né? Por exemplo, aqui function pointer. E aí é o seguinte, tá? Não se faz assim, mas eu vou fazer para mostrar. Isso aqui não é um ponteiro de função, é um ponteiro void, mas não é um ponteiro de função. Uma função, ela tem mais critérios do que simplesmente ser um endereço de memória, igual eu disse. Uma função tem parâmetros. Como o compilador sabe quantos parâmetros vai ter só por um ponteiro? Não faz muito sentido, né? Tanto que se a gente tentar executar aqui, ele vai falar pra gente, ó. Call the object type void pointer is not a function or function pointer. Porque ele não é mesmo. Para ele ser, você tem que indicar para o compilador, falar, ó, compilador, isso aqui é um ponteiro de função. Você coloca aqui, esses parênteses aqui na frente. Isso indica que é um ponteiro de função. E executa. Perfeitamente. Bom, digamos que eu queira, por algum motivo, né, não faz muito sentido, mas que eu queira, para uma única função assim, criar uma variável que ela é alocar um espaço dinâmico, tá, de memória. Não sei que raio que você vai fazer aí, mas meu papel aqui é só informar. Malloc, size off, é, é, void pointer, desse jeito, tá? Nesse modo aqui. Mesma coisa. Só vai mudar aqui, você vai alocar isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se a função tiver parâmetros, por exemplo aqui em int n, aqui na frente você vai ter que fazer assim, ó, int. E aqui você vai ter que colocar int. Tá? E aqui você vai ter que colocar um valor. Tá? Deu errado, obviamente vai dar errado. Eu não tô.
Eu não estou falando que função que o meu function pointer... function pointer recebe minha function. Agora sim. Function 4. Tudo nos conformes. Né? Só excedendo. Não faz muito sentido você alocar e depois passar para cá, né? Funcionaria. Assim funcionaria. Do mesmo jeito, né? Mas é só para entender o lance do malloc ali. Como que você faz dentro do malloc também. Pode ter várias funções, né? E aqui é a utilidade maior. Você pode ter um vetor de funções. Para isso, eu vou simplificar um pouco aqui o código. E eu vou criar só duas funções aqui. Só para ter um vetor de duas posições. E para a gente exemplificar. Eu excluo isso aqui. Vetor estático, bem simples. Tá? Então, sei lá. Function vector. Tá. O vetor estático, a gente define ele para duas posições. Não esquece dos parênteses aqui. F1, F2. Acabou. Como é que faz para acessá-los? Tem que ter parâmetro, né, na verdade. Opa, aqui eu já ia me esquecendo. Aqui é int. E aqui, obrigatoriamente, você vai ter, por exemplo, sei lá, 8. Tá reclamando ali por causa da stdlib, mas não importa. 8 e 10, né? Então você pode ter N funções aí. E você não vai fazer desse jeito, né? Não seja uma mula. Geralmente você vai usar assim. Esse que é o lance do poder aí da... sei lá, I mais 10. Né? Beleza. Bom. Dinâmico. Ponteiro de ponteiro. Tirei isso. Malloc size 2 vezes size of. Vou fazer com calloc também, não tem problema. Void pointer. Desse jeito, aí você faz lá na function vector. Posição 0. Recebe F1. Function vector em posição 1. Recebe F2. E aí está o mesmíssimo resultado. Certo? Bom, você pode ter um ponteiro de função também dentro de uma struct. Né? Que é basicamente a mesma coisa. Struct test, por exemplo. E aí você tem um void pointer function int aqui. T.function recebe F1, executa T.function, passando um parâmetro 4, por exemplo. E tá tudo certo. 4. E se você quer pegar o retorno, né?
sei lá, você tem aqui, em vez de F1, você tem soma, né, uma função de soma, ela retorna um inteiro. Você tem A, int, B. Como é que faz? Você vai ter aqui na tua função, na tua struct, um int retornando, e aqui são dois parâmetros, certo? E aqui eu tenho que modificar a função. Agora ela retorna A mais B. E não é mais F1. É soma. E aqui é 4 mais 5, por exemplo. Opa, não tem problema, executa daqui. E eu tenho que printar, né? Senão vai ficar difícil. Nove. Estamos esperado. Então, assim, cara, o que você pode fazer? Você pode fazer muitas coisas aqui, sabe? Você pode ter uma struct aqui, você pode ter uma lista ligada, né, node, onde você tem aqui struct node, next, e aí você tem uma string que correlaciona aqui com uma função, sabe? Tipo, dá pra fazer muita coisa. E é muito importante, muito válido você correr atrás de treinar isso aqui, caso você seja um programador C, porque isso aqui faz uma diferença lascada quando você vai desenvolver algumas coisas mais complexas, né? Bom, é isso que eu tinha para falar. Até outra oportunidade. Tchau, tchau.